Seja muito bem-vindo a esse webinar sobre renda e qualidade de vida na terceira idade. Afinal, o amanhã se constrói hoje. Quem sou eu? Eu sou economista, especialista em gerenciamento de projetos e finanças. Durante anos eu estive envolvido em gestão de riscos de projetos para empresas. Desde 2013 trabalho para pessoas e famílias. 25 anos de experiência para elaborar projetos financeiros sob medida. Algumas questões importantes aí quando o assunto é terceira idade. O goal é quando a pessoa enxerga o futuro a tempo de fazer alguma coisa, se ela não gostar do que vê, ou então ela quer confirmar que fez boas escolhas. Então, qual será a sua renda na terceira idade? Tem pessoas que só descobrem essa renda quando não tem tempo para mais nada. Esse valor mantém a sua qualidade de vida? O que é melhor para você? Se aposentar pelo INSS, tem pessoas que só podem fazer isso, não tem tempo de fazer mais nada. Complementar com previdência privada? Complementar com outros investimentos? Algumas perguntas são importantes aí. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver que a renda na terceira idade é uma soma. Vamos ter uma palavra sobre previdência pública, uma palavra sobre previdência privada, uma palavrinha sobre alguns investimentos e vamos ver o que é o planejamento previdenciário. A renda na terceira idade é uma soma. Previdência pública, mais previdência privada, mais rentabilidade da reserva financeira. Agora, tem umas definições assim muito rápidas que eu gosto muito, que a gente pode voltar nelas facilmente. Então vamos direto para alguns exemplos, né? Vamos falar sobre estoque e fluxo. Uma banheira é um estoque de água. A torneira é um fluxo de entrada, positivo. E o ralo é um fluxo de saída, negativo. Muito fácil de entender. Então a renda na terceira idade é a soma daquilo que você tem direito para receber na Previdência Social, que é um acordo de gerações. Outra parcela dessa soma é a Previdência Privada. O objetivo da Previdência Privada é formar uma reserva previdenciária, ou seja, um estoque, e transformar esse estoque, essa reserva, em renda, ou seja, fluxos. E a parcela final são aplicações financeiras. A gente está falando aqui de aplicações que têm finalidade previdenciária. Sabe aquela aplicação que você faz uma reserva com a finalidade de fazer uma viagem? Nós não estamos falando dela. Sabe aquela reserva que algumas pessoas fazem para trocar de carro de 3 em 3, 4 em 4 anos? A gente também não está falando dela. Quantos anos vai durar a terceira idade de cada um? Olha só, pensa numa piscina. E pensa que você está enchendo essa piscina com baldes. Então são muitos baldes. Durante a segunda idade, que é a idade produtiva, você começa balde por balde um trabalho de formiguinha enchendo essa piscina. Aí a instituição financeira que você escolheu tem uma rentabilidade, ela vai enchendo a piscina com outros baldes, te ajudando com rendimento. Então ela começa com um balde muito pequeno, ela vai aumentando o volume do balde com o passar dos anos. E vai enchendo a sua piscina. Aí quando a sua piscina está cheia, na terceira idade, você vive dessa água, ou seja, você vai retirando os baldes ao longo do tempo. A pergunta é, de quantos baldes azuis você vai precisar? De 12, 24, 36, 800, 100? De quantos baldes você vai precisar? Ou seja, em outras palavras, quanto tempo você vai viver? Então, essa resposta, só tem uma resposta no campo das probabilidades. Essa resposta, ela indica qual é o tamanho da piscina que você tem que formar. Se é uma piscina de plástico ou se é uma piscina olímpica. Então, isso tem diferença na quantidade de baldes que você vai retirar. Então, a terceira idade de cada um, a gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente não sabe nem quanto tempo vai durar a segunda idade, que é a idade produtiva. A gente não sabe, mas tem uma pista, né? Que é uma pista da probabilidade, uma pista da tabela de sobrevida. Tem vários. Agora, no acordo de gerações,
a conversa é diferente. Então a gente tem aí várias gerações. A geração mais nova, a contribuição das gerações mais novas, elas mantêm a geração futura que vai se aposentar. Então a pessoa se aposenta, está com a bateria cheia aí, porque ela tem muitos anos de vida. À medida que o tempo vai passando, a bateria vai esvaziando. E na acordo de gerações, mesmo que a bateria se encerra, que a pessoa fecha os olhos, a renda continua, porque pode passar para uma pessoa da família, para um cônjuge chamado cônjuge sobrevivente. O resumo do resumo da história. O INSS conta a favor que uma renda é mais do que vitalícia, porque ela vira uma pensão. Agora, tem um ponto contra, que as regras são complexas e a renda ela é limitada a um teto. Na previdência privada, o valor não é limitado a um teto. E tem também benefício fiscal. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essas duas coisas. Uma era contra é que a renda é temporária, ou seja, depende da reserva que foi formada. Se é uma renda que vai ser grande, durar muitos anos, a reserva, a piscina tem que ser grande. Se a piscina for pequena, a reserva vai ser pequena também e a renda vai ser pequena. Ou a renda vai ser grande por pouco tempo. Outros investimentos contam a favor que a gente consegue uma grande diversificação com vários investimentos. Pensa contra que a renda também é temporária. Depende do tamanho da piscina. De agora em diante, a gente vai ver detalhes importantes de cada um desses sistemas. Vamos começar com a Previdência Pública. A gente vai só abordar aqui o regime geral de Previdência Social, ou seja, o INSS. A aposentadoria dos servidores vai ser um assunto para um outro webinar. Com relação ao INSS, quais são os tipos de contribuintes, quais são as regras de transição do modelo antigo para o modelo novo que está em vigor atualmente. Então, vamos falar sobre esse assunto aí. Como é que é a aposentadoria hoje? A aposentadoria rural, a aposentadoria por invalidez, auxílios previdenciários, né, tipo licença maternidade, auxílio doença, tudo isso não faz parte do objetivo desse webinar, só por uma questão de tempo. Porém, que são muito importantes. A gente vai nos concentrar aqui nas regras gerais. Elas são as seguintes: para facilitar o entendimento dessas regras, a gente vai separar uma questão em duas partes. Uma divisão puramente didática. Uma coisa é o sistema de cálculo do valor da RMI. RMI significa renda mensal inicial. É um termo muito utilizado no INSS. E a outra coisa são as regras de aposentadoria. Então, quando a pessoa pode se aposentar, de acordo com as regras. E com qual valor que ela vai se aposentar? É de acordo com o sistema de cálculo. Então, se a pessoa foi inscrita após 13/11 de 2019, se ela foi inscrita recentemente, ela não fazia parte do sistema antes da reforma. Então, ela só pode se aposentar por idade e tempo de contribuições mínimas. Ela só tem uma regra. Se for homem, tem que ter 65 anos de idade e pelo menos 20 anos de contribuição. Se for mulher, com 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. E se for professor, pode contribuir, pode se aposentar com menos tempo, mas tem que contribuir com mais tempo. 25 anos se for homem e também mulher. O homem professor se aposenta com 60 anos e a mulher com 57. Agora, quem está inscrito antes de novembro de 2019, essa situação aí vai abranger milhões de pessoas, tem umas regras de transição do sistema antigo para o sistema novo. Então, a transição tem o objetivo de ser uma troca menos abrupta de sistema. Esse é o objetivo das regras de transição. A reforma da Previdência, ela elevou a idade
mínima e ela exige mais tempo de contribuição. O objetivo da reforma foi reduzir um déficit do INSS, gastar mais do que arrecada. Então ele tem que arrecadar mais e gastar menos. Como que vai arrecadar mais? Exigindo mais tempo de contribuição. E como que vai gastar menos? Fazendo a aposentadoria ser mais tarde, porque as pessoas se aposentando mais tarde, o INSS vai pagar por menos tempo. Então, vamos ver o sistema de cálculo. O sistema de cálculo da aposentadoria é assim, né? O valor da RMI, renda mensal inicial. Primeiro calcula uma média de todos os salários de contribuição desde junho de 94 até hoje. No passado, essa média era dos 80% maiores salários de contribuição. Agora, é uma média de todas as contribuições, 100%. Depois da média, tem que calcular um coeficiente redutor. Então, a média piorou. Além dela ter piorado, ela é multiplicada por um coeficiente que é de 60% a, no máximo, 100%. Então, o coeficiente ele é 60% inicial, mais 2% para cada ano de contribuição, além do mínimo. Vamos ver um exemplo aí. O Roberto tem 50 anos de idade e 15 anos de contribuição. As contribuições futuras serão feitas pelo teto. A contribuição do teto é R$ 1.500, que é 20% de 7.500 e pouco, que é o teto do INSS. Ele pode esperar qual renda mensal inicial? A resposta depende das regras de transição que a gente vai ver daqui a pouco. Só que isso, dependendo da regra, ele fica por mais tempo ou menos tempo de contribuição. Isso pode mudar a renda. Nós vamos ver uma regra geral aqui. Olha só. O cálculo da RMI, essa tabela aí. A renda mensal inicial dele é 4.869,27. Como que esse valor foi calculado? É 6.956,10 multiplicado pelo coeficiente, que é 70%. Então vamos explicar esses dois valores aqui. Primeiro, o 6.956,10. Esse valor aqui é 2.093.787,57, que foi a soma de 301 salários de contribuição dividido por 301, de uma média de 6.956,10. Ele tinha 357 contribuições no total. Desconsiderou algumas, depois a gente fala sobre isso em detalhes. Detalhes não, porque aqui é muito detalhe estatístico. A gente vai só dizer que pode desconsiderar alguns valores, desde que essa desconsideração não altere muito o tempo de contribuição aqui. Esse tempo de contribuição não pode baixar de 25. Então, se ele desconsiderasse mais uma, o tempo de contribuição aqui ia ser menor do que 25, não poderia desconsiderar. Por isso que isso influenciou a média. E a idade na DIB, que é a data de início do benefício desse Roberto aí, é 65 anos. Como ficou 25 anos, que é o tempo mínimo, então esse valor foi a média vezes o coeficiente, deu isso aí. Tá? Então, o coeficiente redutor pode ser menor do que 70, pode ser 65, pode ser 60. Agora vamos começar a falar sobre as regras de transição. A pessoa que já estava inscrita antes de começar a reforma da Previdência, antes da promulgação da reforma da Previdência, ela tem que escolher algum sistema de transição. Então ela pode escolher a transição por pontos. A transição por pontos não exige idade mínima. Só que exige o atingimento de certos pontos, que é a idade mais o tempo de contribuição. Então, quem tem pouca idade, mas tem muito tempo de contribuição, isso pode contrabalancear aqui, gerando mais pontos. O tempo de contribuição mínima é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Pontuação mínima. A pontuação mínima, de acordo com a tabela. Então, olha só. As mulheres tinham que atingir, em 2019,
86 pontos e os homens 96 pontos. A pontuação foi crescendo de 1 ponto em cada ano até chegar ao limite de 100. E os homens também foi crescendo 1 ponto até o limite de 105, né, porque começou o mais alto. Então, vamos ver os exemplos aí. Uma mulher com 58 anos de idade e 40 anos de contribuição. Então, ela tem 98 pontos. Então, está aqui, ó, 98 pontos em 2031. Ela tem até 2031 para requerer a aposentadoria dela. Agora, quantos pontos ela vai ter caso trabalhe até 2033? Ela pode ter falado assim: ah, eu já cheguei em 2031, eu quero chegar até 2033, são só 2 anos a mais, eu tenho muita lenha para queimar, estou com 58 anos de idade só, então eu vou esperar mais um tempo aí. Então, 2 anos, ela tem que se aposentar até 2031. Agora, em 2033, ela vai ter 10 anos a mais do que 2023. Então, ela vai ter 68 anos de idade e vai ter 10 anos a mais de contribuição, 50 anos de contribuição. Ela vai ter 118 pontos, que é muito mais do que 100. Talvez o tempo de contribuição que ela ficou a mais pode influenciar no cálculo da RMI dela. Talvez a transição pelo sistema de pontos não seja a melhor alternativa dela. Aí tem outra transição. Pode ser a transição por idade. Os homens, para escolher a transição por idade, tem que ter no mínimo 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Mulheres têm que ter 62 anos de idade ou no mínimo 15 anos de contribuição. Ou não, Então, são os mesmos requisitos da aposentadoria por idade antes da reforma. São os mesmos requisitos. A pessoa pode requerer. Só que o sistema de cálculo vai ser diferente. Ele é pior do que o anterior, né, por 2 motivos. Porque a média é pior e porque tem um coeficiente redutor que penaliza aposentadorias com pouca idade. Agora tem a regra de transição e idade mais tempo. Esse negrito aí quer dizer mais. É porque é importante a idade e o tempo de contribuição. Então, hoje, o homem tem que ter 63 anos de idade e no mínimo 35 anos de contribuição. Só que esse 63, ele vai subir 6 meses por ano e vai chegar a 65. Então, hoje é 63, mas daqui a um pouco tempo vai ser 65. O cara tem que ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. As mulheres também. Ela vai chegar a 62 com 30 anos de contribuição, mas hoje é 58. Se a pessoa cumpre os requisitos de idade e tempo de contribuição, ela pode requerer a aposentadoria. Só que eu reforço, mais uma vez, que o cálculo da RMI vai ser aplicado. Ela pode requerer, mas o cálculo vai ser aplicado. Então, às vezes vale a pena a pessoa ficar um pouco mais de tempo para aumentar o período de contribuição, para aumentar a renda mensal inicial. Então, tudo isso é uma questão de fazer cálculo para saber se vale a pena pagar um pouco mais para ter uma renda mais alta. Às vezes não vale a pena. Uma outra regra de transição é chamado pedágio de 50%, que é o tempo adicional. Então, quem estava na bica de se aposentar, faltava 2 anos ou menos de cumprir o tempo de contribuição no sistema antigo, essa pessoa poderia falar assim: ela estava quase aposentando, aí veio uma reforma e jogou para frente mais um pouco. Então, se o homem tivesse 33 anos de contribuição, antes da reforma, eram 35 anos. Então, 33 é 2 anos a menos. Se a mulher tivesse 28 anos de contribuição, eles poderiam requisitar essa regra de transição. Então, se faltasse 2 anos, o contribuinte teria que cumprir esses 2 anos e mais a metade de 2. Ou seja, ele teria que cumprir 3 anos a mais de contribuição. Faltava só 2 anos, aí ele vai ter que cumprir 3. Nessa transição, não se aplica o coeficiente redutor. Se aplica sim o fator previdenciário, que era uma regra antiga que beneficia o longo prazo. Então, o fator previdenciário penaliza quem se aposenta mais cedo. Então, quem se aposenta mais cedo,
o fator previdenciário é menor. Então, na hora de multiplicar a média, ele penaliza muito quem se aposenta com pouca idade. Aí tem uma outra regra de transição que a pessoa vai escolher se o tempo, essa regra é chamada pedágio de 100%. Então, para escolher essa regra, o homem tem que ter no mínimo 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. A mulher tem que ter 57, com no mínimo 30 anos de contribuição. Nesse caso, o contribuinte tem que cumprir o tempo que faltava na data da promulgação. Mais uma vez. Então, se faltavam 4 anos, ele tem que cumprir os 4 anos, mais 4, ou seja, 8. Tem que cumprir 8 anos a mais, e ficar 8 anos a mais antes de requerer a contribuição, e por causa disso, vai ficar 8 anos a mais contribuindo com o sistema. Isso pode influenciar a renda dele lá no final. Porque nessa transição não se aplica nem o coeficiente redutor, nem o fator previdenciário. Só que no meu caso, eu só vou cumprir essa regra aí do tempo adicional de 100% para não ter coeficiente redutor, nem fator previdenciário, que também reduz. Eu só vou cumprir esses requisitos aí com 90 anos de idade. Só com 90 anos de idade é que eu vou atingir 35 anos de contribuição. Então, essa regra, apesar de ser boa, é ruim para mim. Isso pode ser uma vantagem para quem cumpre os requisitos dessa regra antes da idade mínima, que passou a ser 65. Antes, a pessoa teria 60 e poderia cumprir essa regra. O resumo. Tem uma regra geral e mais 5 regras de transição. Eu coloquei só 5 aí porque eu não falei da regra de transição para professor, da regra de transição para funcionário público. E, se for o seu caso, só me mandar uma mensagem que eu te respondo bem rapidamente sobre isso. Qual dessas regras tem melhor retorno sobre investimento no seu caso? Porque cada caso tem várias regras disponíveis e uma regra é a melhor para você. Então isso depende de alguns fatores. Primeiro, depende da sua data de nascimento. Depende também de qual que foi a sua história de contribuições. Desde que você foi inscrito até hoje, a sua história de contribuições ela é alta, ela é baixa, você teve emprego formal, você trabalhou como empresário há muito tempo, qual que foi a sua história de contribuição? Teve período sem contribuir, teve período que contribuiu pelo mínimo. E depende de quais são os cenários das suas contribuições futuras, né, de hoje para frente. Então tudo isso depende. E depende também da sua expectativa de vida, das pessoas que nasceram no mesmo ano que você. Em outras palavras, por quanto tempo que você vai receber a aposentadoria? Isso tudo influencia na escolha da regra de transição. Então vamos um exemplo aí. O Roberto tem 50 anos de idade e 15 anos de contribuição. A maioria das contribuições foi feitas pelo teto do INSS. Ele quer saber quanto poderá requerer, quando poderá requerer a aposentadoria e quanto deverá ser a sua RMI. E qual a melhor regra de transição para ele. Então vamos lá. A gente tem que analisar todas as regras. A gente vai analisar aqui, analisou o tempo adicional de 100%. Não é bom para ele porque já cumpriu a carência está verde, a idade está chegando perto de completar a carência. Então a idade está chegando perto, mas falta muito tempo de contribuição, tá vendo? E só vai atingir em 2063. A renda provável é de R$ 6.700. Sem escolher a regra de transição pelo sistema de pontos, ele precisaria, nessa época aqui em 2043, precisaria de 105 pontos. Já cumpriu a carência, está verde, mas falta muito tempo para atingir 105 pontos, faltam 20 anos aí, de 65 para 105, são 40, dividido por 2, 20 anos, porque tem 2 pontos por ano. Então, faltam 20 anos para ele se aposentar com R$ 5.600. Faltaria 40 anos para se aposentar com R$ 6.700.
o tempo de contribuição com a idade mínima. O tempo de contribuição teria que ser mais alto aqui. Falta muito tempo aí. A idade não falta tanto tempo assim. Faltaria 20 anos para cumprir o tempo de contribuição. Tá vendo que tá igual? Tá igual aqui? Faltaria 20 anos, ele poderia se aposentar em 2043 com o mesmo valor, né? Porque falta a mesma quantidade de tempo, é 5.600. Tem outras regras, né? A transição por idade, por exemplo. Então, já está verde aqui, o tempo de contribuição nessa regra tem que ser 15 anos. Ele tem 15 anos e 1 mês e 9 dias, bateu na trave aí, mas já cumpriu. A carência é de 180 contribuições, ele tem 183, também bateu na trave, mas já cumpriu. E falta cumprir a idade. Ele tem 50 anos, e a idade mínima aqui, nesse sistema de transição por idade, 65 anos. Só faltam 15 anos. Daqui a 15 anos, ou seja, em 2038, ele pode se aposentar com 4.800. Essa foi a regra que ele escolheu. Olha que interessante. Aí tem um tempo adicional de 50%, que tem que ter 33 anos de contribuição, no mínimo, mas a gente só tem 15, então não tem direito de receber. A gente nem já cobriu carência, mas a idade está todo cinza porque não tem direito. Olha que interessante. Porque a opção que tem menor valor foi a renda escolhida por ele. Porque ela é a que tem maior retorno. Embora tenha menor valor, tem maior retorno. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. O que é um retorno de investimento? O retorno de investimento da aposentadoria é por quanto tempo que a pessoa vai receber. Então, se aposentar mais cedo, recebe mais tempo. Se aposentar mais tarde, recebe menos tempo. Então, o tempo adicional de 100%, a gente viu que ele só vai poder se aposentar em 2063. Então, muito tarde, vai viver, de acordo com a tabela de expectativa de vida, que é uma probabilidade, vai viver pouco tempo. Se aposenta com 2063, com, sei lá, 80 anos de idade, vai viver pouco tempo. Então, essa regra tem um retorno muito baixo. A regra de transição que tem o maior retorno é aquela que se aposenta mais cedo. Depende da idade, depende também do valor. Se essa aposentadoria aqui, com 80, 90 anos, fosse de valor muito alto, essa barrinha seria maior aqui. Um tanto maior, mas a gente não sabe quanto. Então, por idade, a renda é mais baixa, mas o retorno é mais alto. É isso que a gente tem que enxergar. É quanto tempo a pessoa vai receber e qual que é a regra de maior retorno. Vamos falar um pouquinho sobre previdência privada. A gente vai falar aqui sobre previdência complementar aberta. As entidades fechadas de previdência complementar, elas vão merecer outro webinar. A gente vai ver aqui qual que é o modelo financeiro por trás da previdência, quais são os tipos de previdência, o que é o imposto de renda, o que é benefício fiscal, as rentabilidades podem ser diferentes dependendo da escolha da previdência. Né? Muito cuidado com os sites de simulação, quais são as vantagens e desvantagens da previdência. Então, primeira coisa aqui, o esquema financeiro da previdência. A gente lembra desse desenho aí. A previdência é, ao longo de muitos anos, encher uma piscina com a ajuda da rentabilidade, e essa piscina é que vai te manter na terceira idade. Até acabar. Não tem, se você viver mais do que a reserva foi formada, é um problema, vai viver sem renda. Vai viver só com a renda do INSS. Agora, se a piscina for muito grande, você está se preparando para viver muito, e de repente você vive menos, o que acontece? Você deixa herança ou renda para cônjuges ou beneficiários, até acabar a piscina. Se acabar, acabou. Então o esquema financeiro é assim. Vamos chutar as idades aqui. A pessoa começou a contribuir com 30 anos. Ela vai se aposentar aos 65. Vamos chutar aqui 65, ela escolheu uma regra de transição, que aos 65 ela vai começar a receber uma renda do INSS. Então ela fez um planejamento para a renda ser junto, começar a receber ao mesmo tempo. Então ela vai contribuindo, vai ter os rendimentos e vai construir uma reserva. Essa reserva, né, que é o tamanho da piscina, essa reserva tem que ser transformada em renda
durante algum tempo. Quanto tempo a gente não sabe. A gente não tem questão de determinar essa idade. A gente tem como fazer uma probabilidade. A gente vai fazer um planejamento financeiro, um planejamento previdenciário até 85 anos de idade, né, recebendo renda por 20 anos. Vamos fazer um planejamento, se a pessoa viver mais do que 85. Vamos fazer um planejamento para 90 anos, para 100 anos. Então a gente vai olhar uma tabela de probabilidades. Agora, a reserva tem o imposto de renda. Então, a reserva menos o imposto de renda tem que durar alguns anos. Esse que é o esquema financeiro da previdência privada. Essa fase aqui, dos 30 aos 65 anos de idade, a gente chama de fase de contribuições. E essa fase aqui, é a fase descendente, a gente chama de fase de renda. A pessoa transformou a reserva numa renda. Então são duas fases. Então, tem a renda, tem as contribuições e tem a rentabilidade da previdência que ele escolheu. Vamos falar sobre a rentabilidade. A previdência privada é sempre atrelada a um fundo de investimento, ou mais de um fundo. Ou seja, a previdência privada e o fundo de investimento têm a mesma rentabilidade. O que é diferente? A tributação, e pode ser diferente também, taxas de administração. Bom, antes de eu falar sobre isso, vou já falar sobre um cuidado que todo mundo tem que ter. Os sites de simulação, se você entra no site do seu banco, se você entra em alguma seguradora que vende previdência privada, tem alguns sites de simulação. Esses sites, muitas vezes, eles permitem que você coloque lá qualquer valor de rentabilidade. Então você vai simular rendas colocando valores de contribuição e valores de rentabilidade. Se você colocar valores de rentabilidade acima do possível de ser obtido, ou muito alto, as contribuições podem ser mais baixas para formar a mesma reserva. O balde pode ser menor para encher a piscina. Se a instituição financeira usa um balde muito grande para te ajudar. Só que, às vezes, você imagina que o balde dela vai ser grande e ela não consegue atingir aquele balde todo. Esse é um problema. Então, cuidado com isso. Não colocar rentabilidades muito altas. Qual que é a diferença, então, entre a previdência privada e os fundos de investimento? A diferença principal é a tributação. A previdência privada, ela privilegia o longuíssimo prazo. Quanto mais tempo você ficar, menos imposto você paga. E às vezes você pode ficar tanto tempo que paga menos imposto do que no fundo de investimento. Se rende a mesma coisa e você pode pagar menos imposto no longuíssimo prazo, pode ser uma vantagem. Então, olha só, o imposto de renda, ele pode ser regressivo, pode ser decrescente, ou ele pode ser progressivo. Eu nunca vi alguém escolher uma previdência privada com imposto progressivo. O imposto progressivo é aquele que a gente está acostumado com o imposto de renda de pessoa física. Se a pessoa recebeu menos do que 28 mil reais e uns quebrados ao longo do ano, a alíquota é zero. Se ela recebeu mais do que isso, um pouco mais do que isso, a alíquota é 7,5%. Se ela recebeu um pouco mais do que o valor da alíquota de 7,5%, ela vai pagar uma alíquota de 15%. Então a alíquota vai crescendo. O imposto de renda é progressivo. Se a pessoa tem o valor, recebe uma renda anual acima de, não sei qual valor que está hoje, não sei de cabeça, mas se ela recebe o valor acima desse mínimo, o imposto de renda é 27,5%. Então ele começa de zero, vai até a 27,5%, então ele é crescente, é progressivo. Na previdência privada, eu sempre vi imposto de renda regressivos, que a tabela é essa. Se a pessoa fica no imposto na previdência privada até 2 anos, paga 35% de imposto, é muito alto, no resgate. Se ela fica mais de 2, mais menos do que 4, paga 30%. Se fica entre 4 e 6, paga 25%. O imposto vai decrescendo. E se ela ficar mais de 10 anos, o imposto de renda é 10%. Aí sim começa a valer a pena o imposto de 10%. Nenhuma aplicação financeira tem imposto de 10%. A caderneta de poupança e outras aplicações financeiras não tem imposto de renda, ou seja, é zero. Só que isso é uma raridade. O imposto de renda é uma coisa da qual não se escapa. Vamos falar um pouquinho dessa sopa de letras aí, que é o PGBL e o VGBL.
Vou começar pela parte comum. GBL é gerador de benefício livre. Porque você escolhe qual que é o benefício que você vai gerar. O tamanho da sua piscina e o tamanho dos seus baldes. Se os baldes ou se a piscina vão dar conta da sua terceira idade inteira, isso é outra história. Quem idealizou esse sistema estava preocupado com isso, mas quem quer fechar um negócio com você, às vezes está mais preocupado com a contribuição que você pode fazer. O P é de plano gerador de benefício livre e o V é de vida gerador de benefício livre. Eles são iguais quando o assunto é rentabilidade e alíquotas do imposto de renda. Eles não são diferentes em nada disso. Então qual que é a diferença? O VGBL tem imposto de renda só sobre a rentabilidade. Só sobre a parte da piscina que a instituição financeira encheu. Então vai ter um imposto de renda só sobre aquilo. E o PGBL tem uma alíquota de imposto de renda sobre a rentabilidade e sobre as contribuições. Então por que alguém faria um PGBL se vai pagar mais imposto? Porque o PGBL tem um benefício fiscal durante todos os anos da fase de contribuição. Aquele desenho lá do esquema financeiro, a fase de contribuição vai de 30 até 65. Podem ser outras datas, mas tem 35 anos que a pessoa pode utilizar o benefício fiscal. Então, o que é o benefício fiscal? O que foi investido no PGBL pode ser abatido da renda tributável do imposto de renda de pessoa física. Quanto? Até 12% da renda tributável da pessoa. Em outras palavras, a pessoa deixa de pagar 27,5% de imposto de renda agora, para pagar 10% no futuro. Se a última contribuição tiver pelo menos 10 anos, aí vai pagar 10% de imposto. É uma forma de transformar o benefício fiscal, é uma forma de transformar imposto em renda futura. É um ótimo negócio, mas depende se a pessoa paga muito imposto de renda. Se a pessoa paga, a pessoa é empresária, aí paga imposto de renda na pessoa física. A renda da pessoa jurídica para a pessoa física não tem imposto de renda. Então, ela tem pouco imposto de renda. Vale a pena fazer um PGBL? Não vale a pena. Se ela não fizer, está fazendo mal o negócio. Agora, se a pessoa é funcionária pública, por exemplo, tem muito imposto de renda, vale a pena contar com benefício fiscal. A gente tem que fazer conta para descobrir isso. Eu vou dar um exemplo de benefício fiscal. A Marina teve uma renda tributável de R$ 73.420,45 em 2022. E ela contratou um PGBL em janeiro de R$ 720 por mês. Então o PGBL ao longo do ano, 720 vezes 12, é 8.640. Ela poderia reduzir até 12% da renda tributável. Que é 12% da renda dela, dá 8.810,45. Ela poderia reduzir isso aqui, 8.310. E ela contribuiu com 8.640. Então a renda tributável dela é 73.420 menos 8.640. A renda tributável dela é 64.780,45. Ela reduziu a renda tributável por causa de ter feito um PGBL. Vale a pena sempre? Não, tem que fazer conta. Taxa de administração. Em todo fundo de investimento, a previdência privada também é isso. Tem compra e venda de papéis e cotas de outros fundos. Compra e venda de papéis pode ser tesouro, título da dívida, pode ser participação em ações, pode ser cotas de outros fundos. Quem faz a administração dessas aplicações financeiras? Quem faz é o gestor do fundo. Ele cobra taxas de administração do poupador. Essa taxa é a remuneração dele. Ele faz um trabalho e precisa ser remunerado por causa desse trabalho. Vou dar uma palavrinha sobre outros investimentos. O objetivo desse webinar não é detalhar investimentos. Para qualquer um deles que tenha o objetivo de formar reserva previdenciária ou renda passiva, desde que equilibre
risco e retorno e atenda o seu perfil de investimento, ele vale. Então, o que ajuda não atrapalha. Qualquer coisa que acrescenta é uma coisa boa. Que não vale, que não é bom, é correr risco demais e na hora de aposentar, o investimento está ruim, ele tira renda em vez de acrescentar renda. Resumo do resumo de investimento. Investimento, se eu fosse colocar em uma palavra, em uma frase, investimento é emprestar dinheiro para alguém. Esse alguém devolve o dinheiro mais uma parte. Devolve o pagamento mais um juros. Ou então é ficar sócio de alguém. Esse alguém, se tiver lucro, divide lucro com você, porque você é sócio. Ou ele divide o prejuízo com você, porque você também é sócio. Só não vale colocar todos os ovos na mesma cesta. Colocar todo o dinheiro disponível no mesmo investimento. Muitas vezes na minha vida eu ouvi pessoas falando assim: eu gosto de investir em imóveis, porque imóvel é fácil de entender. A pessoa compra imóvel e depois aluga para receber uma renda. A pessoa faz às vezes o mais fácil, mas ela concentra todos o recurso em um só investimento. Aí pode ter um problema. Se der uma baixa no mercado de imóveis, se der uma baixa no mercado de aluguéis, né? A gente viu durante a pandemia quantas placas de aluguel se tinha em loja. Empresa fechando, restaurante fechando, bar fechando, e os proprietários daqueles imóveis pararam de receber. Tem um contrato, tem que pagar até o vencimento do contrato. Uma coisa é ter o contrato, a outra coisa é o devedor ter o dinheiro. O esquema financeiro que eu coloquei ali para previdência, ele vale também para investimentos. A previdência é um investimento também, só que é um investimento todo especial que requereu um assunto à parte. Então tem as contribuições, tem os rendimentos, tem a reserva e tem a renda por algum prazo. Vamos fazer uma divisão didática aqui só para ficar fácil de entender. Vamos separar os investimentos em duas partes. Investimentos que têm a finalidade de formar reserva. Eles são baldes que enchem uma piscina, e tem investimentos que são feitos com o objetivo de gerar renda. Eu vou dividir as duas coisas. Primeira parte são investimentos que têm o objetivo de formar uma reserva. A reserva é que vai ser transformada em renda em algum momento. Aqui cabe uma palavrinha. Nesse momento, não sei quantos anos você vai ter. 65, 70, 75. Às vezes, você está ativo e gerencia seus investimentos. Você está com muita energia e tal. Quando você se aposentar, será que você vai ter a mesma energia de gerenciar os investimentos, gerenciar as finanças, ou você vai querer ter uma renda mais tranquilamente? Então, isso é uma coisa importante para se pensar. Eu conheço muita gente que está na idade de se aposentar, já se aposentou, mas continua gerenciando os investimentos. A pessoa tem muita energia, principalmente porque as pessoas estão vivendo muitos anos, né, com saúde, o que é ótimo. Vamos pegar alguns exemplos aqui desses investimentos para formar reserva. Tem o Tesouro Direto, todos os títulos, exceto o Renda Mais. CDB, Tesouro Direto é emprestar dinheiro para o governo. CDB é emprestar dinheiro para um banco. CDB é certificado de depósito bancário. Então é emprestar dinheiro para um banco. Fundos de renda fixa. Fundo é um condomínio de investimentos. Então, o gestor do fundo vai mesclar investimentos de acordo com a política do fundo, que você pode estudar e escolher adequadamente. Ele vai mesclar e oferecer isso para alguém. Então, tem fundo de renda fixa, forma reserva também. Tem o objetivo de formar reserva. Agora, tem os investimentos que têm o objetivo de entregar renda para a pessoa se aposentar. Então, os exemplos de investimentos que têm esse objetivo. Então, o primeiro que eu excetuei lá na outra parte é o Tesouro Direto Renda Mais. O que é o Tesouro Direto Renda Mais? A pessoa empresta para o governo, ela tira dinheiro da reserva dela e vai colocando ao longo de vários meses, vários anos e tal. Então, quando chega numa certa idade que ela planejou, ela começa a receber uma renda mensal,
que pode durar até 240 meses, ou seja, 20 anos. Ela vai receber uma renda durante 20 anos. Se ela colocou toda a reserva dela nesse Tesouro Direto Renda Mais, e se ela viver mais do que 20 anos, a renda vai acabar mal. Tem também a carteira de ações visando dividendos. Dividendos é lucro da empresa, e ação é você ficar sócio, comprar uma parte do capital dessa empresa. Então, se você comprar uma parte do capital dessa empresa, quando ela tem lucro, ela divide o lucro com você. A gente chama esse lucro de dividendos. Dividendos é o lucro que se paga ao acionista. Quando você vai acumulando ações ao longo da vida só para receber dividendos, esses dividendos podem construir uma renda de longo prazo. Desde que você escolha empresas que pagam bons dividendos e desde que você escolha empresas lucrativas. Se alguma empresa tiver prejuízo ao longo do tempo, ela não vai distribuir dividendos. Tem também os imóveis para alugar. A pessoa, ao longo da vida, vai comprando imóveis e vai alugando. O aluguel vai servir de renda. Tem um problema muito sério, porque os imóveis são caros, e tem outro problema, que o imóvel vazio só gera despesa. E o imóvel alugado ainda não está vazio, mas o inquilino não paga. Entra com uma ação, ele pode ser despejado, mas a ação demora. O despejo pode demorar também. E depois que o inquilino é despejado, você tem que reformar o apartamento para alugar de novo. Então esse é um problema. Problema que reduz a rentabilidade de uma carteira de imóveis. Mas ela é um problema que, se for enfrentado, pode ser melhorado. E tem também fundos imobiliários. Fundo imobiliário, ao invés de a pessoa comprar um imóvel e alugar um imóvel, o empreendedor ele constrói o imóvel, por exemplo, um prédio comercial, e ele vai distribuir fundos imobiliários. A pessoa que compra um fundo está recebendo aluguéis. Aluguel de um imóvel só? Não, aluguel de várias salas. Várias lojas de shopping. Então recebe aluguel de várias lojas. Então se tiver inadimplência em uma, ela às vezes não influencia nas outras. Então o fundo imobiliário é uma forma que eu gosto muito. Gosto mais de fundo imobiliário do que de imóveis para alugar. Planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é muito importante porque o amanhã se constrói hoje. A gente vai olhar para frente depois de olhar para trás. Vamos olhar para trás um pouco, mas o mais importante é olhar para frente. Olhar para trás só para conhecer o passado. Olhar para trás é retrovisor. Olhar para frente é um para-brisa. O que é maior, o para-brisa ou o retrovisor? O para-brisa é muito maior que o retrovisor. Em outras palavras, planejamento previdenciário é projetar a renda da terceira idade para saber se essa renda ela mantém a sua qualidade de vida ou não. Isso que é o planejamento previdenciário. Qual que é a minha forma de atuação? A primeira coisa que eu faço é uma reunião com o cliente do planejamento previdenciário. Nessa reunião, o objetivo dele é conhecer o objetivo do cliente e qual que é a situação dele. Depois eu faço um estudo profundo do INSS e outras fontes de renda. Nesse estudo profundo, o objetivo é gerar um relatório com planilhas em anexo e constituir um parecer objetivo. No final, a gente faz uma reunião. Para quê? Porque uma reunião ela comunica muito mais que um relatório. Vou entregar um relatório, um parecer conclusivo, um parecer objetivo. Você tem que fazer isso, a minha recomendação é essa, não vale a pena você contribuir no teto durante muitos anos, porque se você fizer uma contribuição para uma previdência privada, ou fizer outro investimento, você vai ter mais renda e vai ser melhor fazer isso e tal. Então eu entrego um parecer conclusivo. Só que uma reunião para explicar isso é muito mais, ela esclarece muito mais do que entregar um documento único. Então minha forma de atuação é essa. Em resumo,
Para você que ficou aqui até agora, tem uma oferta imperdível. O planejamento previdenciário, você recebe um parecer conclusivo e prático, ele vai ser entregue junto com uma reunião esclarecedora. O preço normal dele é R$ 750. Só para quem está aqui, se usar o cupom webinar, espaço 1209, que é 12 de setembro, vai ter R$ 250 de desconto. Eu tenho também, sou autor de um curso de finanças pessoais. Nesse curso, você recebe uma planilha totalmente automatizada e um curso que ensina a usar essa planilha. Ela faz todo o gerenciamento financeiro do dia a dia, inclusive com as reservas de longo prazo que tem que ser formadas e tal. O preço normal desse curso é R$ 150. Para quem está aqui nesse web, vai utilizar o mesmo cupom de desconto, webinar 1209, 12 de setembro, esse cupom de desconto vai dar 99,99% de desconto. Então, se o preço é 150, vai sair por centavos. Ou seja, quais são as vantagens? Só hoje, o planejamento previdenciário de R$ 750 tem que sair por 500. Esse 500 pode ser dividido em até 12 vezes sem juros. Você tem até 7 dias para pedir reembolso se você ficar insatisfeito. O custo de finanças, ele custa 150, ele não pode sair por zero. Pode sair por centavos, é como se fosse zero. Por 12 parcelas de R$ 41,66, você recebe R$ 800 em valor. Te faço um convite. Você clica no botão verde aí do lado. Você pode me enviar qualquer dúvida que você tiver. E você escolhe uma data da primeira reunião. Na hora que você clicar nesse botão verde, vai cair num calendário que você escolhe a data da sua conveniência para a gente fazer a primeira reunião. Uma coisa que você tem que observar é escolher uma data com menos do que 7 dias. Porque você tem até 7 dias dessa primeira reunião para pedir um reembolso. Direto na Hotmart, o reembolso não é comigo não. Você entra lá e pede o reembolso e pronto, a Hotmart ela providencia isso. E tá pronto. Então, meus contatos são isso aí. O Instagram, a palavra grande não coube nesse hexágono aí, então eu tive que dividir. É esse aí, @claudiokindle.br. E o e-mail é esse aí, claudiokbr@gmail.com. Também dividiu o e-mail, né? O WhatsApp também dividiu. Esse número de WhatsApp aí pode me mandar uma mensagem à vontade. Então, muito obrigado e até mais.